Uma família feliz é aquela que coloca o amor acima das dificuldades e a compreensão acima dos defeitos. O vídeo a seguir conta a origem do nome dos alunos da EJA Ciclo 1 e 2 e a história de amor de suas famílias. Meu nome é Heloísa, eu sou a mãe da Elane. A Elane, ela nasceu com problemas. Então, na hora que eu ia fuder ela, a minha irmã disse, bora escolher um nome. Aí nós escolhemos Elane Cristina. Só que o significado desse nome é luz e tocha, é isso? Aí eu descobri agora que esse significado é uma coisa bonita, eu pensei que não fosse, mas é. A Elane, ela nasceu com muitos problemas, eu lutei e até hoje a minha filha está em pé, graças a Deus, porque Deus deu luz e me deu força. Então, hoje, nós temos que lutar para as crianças que nós temos. A gente não devemos deixar de dar valor a essas crianças. Elas são umas crianças inteligentes, umas crianças bonitas, umas crianças que a gente tem que dar valor. Tá? Então, não é qualquer um que recebe uma bênção. Isso é uma bênção que Deus dá. Tá? Oi, eu sou a Franciene, mãe da Amanda. A gente começou há pouco tempo aqui, está se adaptando e a história da Amanda, ela não foi planejada. Tinha 22 anos, 21 anos quando eu fiquei grávida dela e tive uma gravidez normal, tudo normal, eu não esperava que ela ia ter algum problema. E na minha família também não tem. Então foi tudo muito novo para mim e para minha família toda, que mudou tudo na vida da gente. Porque a gente não estava acostumado e com 3 meses que eu descobri o que ela tinha. Na verdade, com 1 mês, com 15 dias ela já convulsionava, mas eu não sabia o que era. E aí eu me mandei muito até descobrir o problema dela, que é malformação congênita do lado direito. E devido a essa malformação ela tem crises. Aí é isso. E eu escolhi o nome dela através desse problema dela. Que me falaram que Amanda significa ser muito amada. Eu queria passar para ela que ela era muito amada. E é isso. Bom dia, meu nome é Maria de Oliveira Lopes, sou a Marilene e no tempo que eu fiquei grávida eu não pensei que fosse uma menina, mas o nome dela quem escolheu foi o pai dela quando ele era novo. E ele já faleceu e eu não sei por que ele escolheu esse nome, mas eu acho que por causa das letras do meu nome, que é Maria de Oliveira Lopes. Tá? Meu nome é Jaqueline, sou mãe do Caio. O nome dele, eu coloquei o nome dele porque, na verdade, não ia ser Caio, ia ser Cauã. Aí Cauã Henrique. E aí, na hora, lá na maternidade, aí o meu primo pediu para eu trocar para Caio, que era o jogador de futebol do São Paulo. Aí eu coloquei Caio, aí a minha mãe, como ele nasceu um problema, aí a minha mãe fez uma promessa para o Santo Afonso. Aí pediu para eu colocar Caio Afonso. Aí ficou Caio Afonso o nome dele. Porque como ele nasceu assim, os médicos disseram que ele não ia sobreviver, essas coisas, aí ela fez a promessa. Aí eu coloquei Caio Afonso, mas na verdade ia ser Cauã Henrique. Aí, ou então Caio Henrique. Aí como ela pediu, eu coloquei Caio Afonso. Aí quando eu engravidei dele, nem pensava no nome. Pensava em nada. Não pensava em nada porque eu não planejei minha gravidez, não. Então não pensava em nome, nada. Foi quando ele nasceu mesmo que eu tive a ideia de colocar. Aí veio esse rapaz aí, o Caio.
Qual o significado do nome da Pietra, nossa aluna da EJA 2? A Pietra. Quando eu tinha a primeira filha, eu tinha muita vontade de ter um filho homem. Tinha muito. Então, eu achei que ela fosse ser um menino. Aí seria Pedro, apóstolo de Cristo. Porque eu sou muito assim católica, então eu acho o nome assim muito interessante, Pedro. Aí quando eu vi a menina, digo, e agora? Eu preciso ser Pedro, pedra fica feio, pedra. Aí eu botei Pietra, porque Pietra é pedra, que é Pedro. Esse é o significado do nome da Pietra. Tá bom. A Carolyn, quando eu engravidei, antes eu tinha visto esse filme. Não lembro o nome do filme, só sei que era uma criança de camisão branco e eu achei lindo o nome e eu prometi que quando eu tivesse uma filha eu dava o nome dela. Onde surgiu o nome? A Bianca, no início, quando eu engravidei dela, a gente escolheu somente Cibele, porque nessa época passava uma novela, era Seus Olhos, parece o nome da novela, na SBT. E aí, quando ela nasceu, passou uns dias, a avó dela veio visitar, ela ainda não tinha sido registrada. Continuava sendo só Cibele. Aí, como a avó dela veio, e o nome dos filhos da avó dela é tudo com B. E aí, a avó dela deu a ideia de a gente botar Bianca para combinar com o nome do pai dela. Aí ficou Bianca Cibele, essa mocinha aqui, chorona. E aí foi isso o nome do significado do nome dela. Bianca significa pura. Cibele eu nunca pesquisei para saber até. Mas de início era só Cibele mesmo e agora é Bianca Cibele. Bom dia, eu me chamo Daniela, sou a mãe do Henrique. Bom dia, sou Patrick, sou pai do Henrique. Bom, a escolha do nome do Henrique eu tinha planejado todo. Assim que eu descobri que estava grávida, foi uma grande surpresa para nós. E eu sempre sonhei que um filho ia se chamar Pedro. Né? E no decorrer da história, o pai mudou tudo. Porque ela queria fazer nome composto e eu não queria. Então passei a divulgar Henrique. Não falei nada, Henrique, vai ser Henrique, todo mundo já chamava ele de Henrique. Pronto, aí já pegou. Já pegou, porque desde o início eu falava que o nome dele ia ser Pedro, né, por todo um conceito que vinha por trás do nome. E aí eu queria, depois eu falei, já que não vai ser Pedro Henrique. E aí ele começou a divulgar o nome para toda a família e amigos mais próximos que o nome era Henrique. Ou seja, o Pedro foi deixado de lado e passou a chamar somente Henrique. Não é, Henrique? E como é o teu nome todo? Henrique Gon Castro. Bom dia, eu sou a Maria Sueli, eu sou a avó do João, tá? O João ele é muito especial para mim, porque ele veio numa época que eu aprendi muita coisa com ele, através dele. Eu aprendi a ter paciência, domínio próprio, né? Até amor mais pelas pessoas. E o João, o nome dele foi escolhido pelo pai. O pai escolheu Germano e a mãe João. Porque a mãe não gostava muito de Germano, porque o pai dele escolheu Germano por causa que era do avô dele, do bisavô dele. Então ele gostava muito desse nome e ele colocou Germano. Mas o João, a Sueli, por causa que ela achou que João significava muita coisa para ela. Mas eu não sei dizer o que, mas sim. Era nome de bíblica, né? Bíblico, aí ficou João Germano. Para não tirar nenhum nem outro, ficou João Germano. Olá, gente, bom dia. Eu sou o professor Ipojucan Dias Campos, eu sou pai da Ana Luísa. Né? Nós estamos aqui na escola há um pouco mais de um ano, né? Nós estamos muito felizes. Bom, a Ana Luísa, o nome da Ana Luísa, ele surge de uma junção de um nome de duas pessoas muito queridas, né? Que é a minha avó, que chamava-se Ana, e da minha tia, que se chamava Luísa.
Então, como eu tive uma boa convivência, né, com as duas, eu resolvi juntar Ana com a minha tia Luísa. Então ficou Ana Luísa. Então esse é a razão de como surgiu o nome da Ana Luísa. E aí nós estamos aqui. Tá bom. Meu nome é Silene, sou mãe da Michele. A Michele, ela veio não muito planejada, né? Foi assim rápida, assim, a minha gravidez dela. Quando eu descobri, já foi aquele susto. Eu disse, seria a vontade de Deus. E esse nome da Michele surgiu assim, na época o pai dela trabalhava no cinema. E ele era porteiro, ele ficava lá na portaria, lá pegando os bilhetes. E ele surgiu pareceu uma criança lá, daí de fora, que falava em outras línguas. E ele chamou, só que o pai também falava português, a criança que não falava. E aí o pai dela achou interessante o nome da criança e perguntou para o pai dela como era que se escrevia o nome dela. Aí ele botou um papelzinho até aqueles papelzinhos tipo de padaria que antigamente a gente botava no pão, né? Ele botou lá rapidinho, nós tentou botar, e o rapaz que escreveu lá foi dizendo para ele, e ele foi botando. Quando ele chegou lá, e nessa época ela estava grávida do meu filho, do irmão dela. Aí ele já sabia, eu sentia que era um menino. Aí ele me mostrou, disse, não, mas é um menino. Aí ele disse, tá, então vou guardar. E guardou o nome na carteira dele. E depois de 2 anos, eu engravidei da Michele, veio a Michele. E foi assim, uma coisa tudo rápido, assim, não muito bem planejada, mas foi tudo rápido, mas foi bom. E hoje eu tenho a Michele aqui comigo, sou grata a Deus por essa bênção que Ele me deu. E o nome dela foi, quando ele disse, olha, o nome dela vai ser isso. Aí só que como eu trabalhava numa casa, e tinha a filha da minha patroa, o nome dela era Dayana. E eu achava muito bonito o nome dela. Se um dia eu tivesse uma filha, botar Dayana. Aí quando nasceu a Michele, ele botou o nome Michele. Aí lá eles erraram que era com Y, eles botaram com I. Aí eu disse, então você põe Michele e Daiane. Michele e Dayana. Aí chegou na hora lá, pros lá e botou Daiane. Já sei. Pode começar. Bom, o nome da Flávia surgiu, primeiro foi princesa. Eu botei, foi uma gravidez que eu não estava esperando, né? De 12 anos do meu filho, daí quando eu engravidei dela. Aí quando o médico disse que ia ser uma menina, eu simplesmente disse, então vamos escolher o nome. Aí com a letra E por causa dos filhos, que é Eduardo e Edson, os 3 filhos. Aí eu botei da letra I, que era meu esposo, Isaac, e botei com a minha letra F. Aí eu botei Flaviane, aí eu botei Ellen, com a letra eu botei, né? Ingrid, com a letra. Aí quando saiu Flaviane. Aí eu cheguei, então esse nome que vai ficar, homenageando a mim, né? Com mãe. Olha, viu? Que legal! Muito bem! Então eu trouxe a letra F de casa, porque o resto tem meu neto com a letra I, né? Do avô. E da letra E também tem os filhos e outros netos. Aí ficamos nós dois com a letra F. Muito bem! Gostaram, meninos? Gostaram, né? E agora a mãe do Jonathan. O Jonathan, quando nesse tempo não fez ultrassom, mas quando ele nasceu, que o pai soube que era um menino, que eu já tenho 2 meninas, já tinha 2 meninas, foi muito... O pai dele ficou eufórico. E o pai dele escolheu o nome Jonathan, né? E eu escolhi o William, que é Jonathan William. E muito tempo depois, a gente foi saber que o nome dele, Jonathan, significa presente de Deus. Olha! E ele é um presente na nossa vida mesmo. A gente não esperava um presente tão grande. Ele é um presente, ele é o anjo da nossa vida. Ele é muito importante para a família toda. Ele é um dos mais importantes da casa. É ele.
E tá aí o nosso filhão, que é o nosso caçula, menino, e o Jonathan, presente de Deus. E eu glorifico a Deus por ele na minha vida. Olha que bonito, não é? Agora vamos dar uma salva de palmas para as mães. Muito bem, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Então, eu desde jovem eu queria, eu sempre dizia que eu queria, se eu tivesse um filho, seria Pedro, porque eu gosto desse nome. E aí eu fiquei grávida, né? E veio Pedro. Só que aí a minha cunhada disse, não coloca João Pedro. Aí eu digo, legal, gostei. Aí coloquei João Pedro, né? Além de ser os apóstolos, né? De Jesus. E assim foi formado o nome dele. Além disso, ele é João Pedro Batista. Olha! Que abençoado, né? Três nomes assim. Abençoado, então por isso. E hoje ele é minha bênção, com certeza, né? Muito bem. Olha aí a história do nome do João. Eu tenho um pai, Rogério. Isso, e o pai também, né? Rogério. E agora a gente vai ouvir a história do nome do Danilo, quem colocou. O Danilo foi opção, foi familiares, tio. A gente não tinha opção de nome, a gente queria botar José, mas como já tem muito José na família, aí esse tio apareceu e falou, por que não bota Danilo Jean Dias Rosário? Aí ficamos assim, chegamos lá no cartório para perguntar se poderia ser todo esse nome. Aí o rapaz lá disse pode. Aí ficou por opção desse tio dele, que achou o nome bonito, a gente gostou e ficou Danilo Jean Dias Rosário. Olha, muito bem. Agora a mãe do Juan. O Juan já estava decidido que é Rinaldo, em homenagem ao pai dele, queria ter um filho homem, né? Eu casei com viúvo. Aí ele já tinha uma filha Tiara. Aí eu falei, falta combinar. Vamos ver aqui. Eu sou fã mesmo daquele filme Dom Juan. Amo aquele filme já li o livro e tal. Só que a minha cesariana estava marcada para segunda-feira de manhã e eu estava assistindo o Fantástico à noite. E o marido e a minha sobrinha tinham escolhido Ricardo. Aí eu falei, eu não gosto de Ricardo. E tava aquele aperto no peito, eu falei, não combina. Ricardo, Rinaldo, Ricardo, Rinaldo. Aí na minha TV passou assim, lá na reportagem do Fantástico, falava sobre marinha, era uma reportagem sobre as coisas do mar, do fundo do mar. Aí tava lá, cinegrafista amador, Juan. Aquilo tocou profundamente no meu coração e eu vendo aqueles peixinhos lá embaixo, eu vi aquela coisa linda, eu falei, tá aí, Juan Rinaldo Souza de Carvalho. E aí o nome do Juan, a origem é essa. Olha, eu amo o filme do Juan e a escolha do Jota é por causa da reportagem, porque se eu tivesse assistido a reportagem, com certeza seria Juan brasileiro, mas para quem não sabe, aqui Juan com J é um nome espanhol, né? Então ficou Juan Rinaldo Souza de Carvalho. Olha eu amo meu filho. Aí, isso é da Maria da Luna, da professora Tiana, que era no lugar do Maria Almeida. E aí, nós perdemos nossa mãe em dezembro de 2024. E aí era responsável por ela e cuidava dela. Sim, a nossa mãe ficou mais ainda responsável por ela. E aí ela tem esse nome de Maria, porque no período do nascimento dela, ela ia ficar sem ela, viu que não ia sobreviver, e aí ela só o único nome que veio à mente foi o de Maria, que é o nome da mãe de Jesus. E aí ela ia, se morresse, pelo menos não ia morrer pagando. Bom dia, eu sou a Aldaísa, a mãe da Lorena, e o pai dela, Paulo. Bem,
A Lorena, o nome da Lorena surgiu dessa maneira, assim, porque eu trabalhei em uma casa, ajudando a dona da casa, e ela tinha uma filha por nome Lorena. Mas eu jamais imaginei que no futuro ia ter uma filha que eu fosse colocar o nome de Lorena, que é um nome assim, para mim, muito bonito, calmo de chamar e fácil de ser chamado. A Lorena, como uma filha, veio para a gente de uma maneira especial, mais do que especial, porque é essa pessoa. Quando ela nasceu, aquela menina linda, maravilhosa, como sempre, de toda a família, mas que no futuro foi apresentando algumas dificuldades e nós fomos com isso, construindo alguma coisa boa para ela, que foi problema auditivo. E nós não deixamos de cuidar, de ir atrás, de busca de recursos para ela, de ajuda. E hoje nós estamos aqui com ela. O convivência com a família foi um pouco difícil, mas não quer dizer que foi tão difícil, tanto é que hoje nós estamos aqui unidos, que ela mantém a família unida e nós todos unidos por ela, que é pai, mãe e irmãos. Ela está aqui, nunca era falta na escola, porque quando ela não vem com a mãe, o pai vem trazer, o irmão vem trazer, e isso nos torna um laço de família unidos para ela. Tudo bem, meu nome é Elizabeth, sou a mãe do Richard, Ezequiel, né? O nome do pai dele é Laureli, França, e nós não conhecemos por acaso, faz um ano mais ou menos, aí veio o Richard. E o nome surgiu, o Richard veio dos filmes, né, que eu assisto, e Ezequiel foi na Bíblia. Abri a Bíblia, o que o número que vier vai ser esse, veio Ezequiel. Richard significa rei, e Ezequiel a força de Deus. O Richard, ele desde pequenininho é um menino tranquilo, e ao mesmo tempo um pouco agitado. Ele é um menino assim, um rapaz obediente, mas tem os seus, como se diz assim, do autismo, um pouquinho calmo, um pouquinho acelerado. O Richard é a razão da minha vida. Obrigado a todos os familiares que puderam participar e contar um pouco das suas histórias. Desempenhando o papel de várias vozes que estão aqui presentes, com sua origem, suas histórias, seu amor e seu orgulho em contar um pedacinho da história de suas famílias. thought